Olá, eu sou a Viviane, sou supervisora de enfermagem aqui no Ambulatório de Psiquiatria, doutora Jandira Mazur, e fui convidada pela CIPA para conversar com vocês um pouquinho a respeito de AIDS e das infecções sexualmente transmissíveis de uma maneira geral. Um pequeno recado, um lembrete, uma releitura aí de todas as questões que nós temos importantes para falar sobre esse assunto, tá certo? Então vamos voltar um pouquinho aí na história e vamos pensar aí na AIDS, na década de 80, quando foi o boom da doença aqui no nosso país, que nós podemos comparar de uma certa forma com o que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia da Covid, onde as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, como se contaminavam, como se tratava, foram feitos diversos tratamentos, foram feitas várias alternativas, tentadas várias formas, enfim. A população, de uma maneira geral, tinha muita dúvida, muito estigma, da maneira como poderia ser contaminado, se podia abraçar, se podia beijar, usar o mesmo copo, o mesmo talher, enfim. Passaram-se 40 anos, em média, e nesses 40 anos muitas pessoas morreram e foram embora por conta dessa doença. Hoje em dia, a sobrevida da AIDS é muito melhor do que na década de 80 e as pessoas não precisam mais morrer por conta dessa doença. Simplesmente por quê? Por um único ato que consegue definir, deixar claro, englobar de uma maneira geral como que você não contrai o vírus do HIV hoje em dia. Basicamente, é você usar a camisinha em todo contato sexual. Camisinha feminina ou camisinha masculina. Hoje em dia nós temos esses dois dispositivos aí que são amplamente distribuídos na rede SUS, assim como todas as explicações relacionadas a essa doença. O tratamento também é gratuito e os testes também saem em 30 minutos. Então nós temos o teste rápido para detectar se realmente a pessoa foi contaminada ou não. E com a evolução aí de todas as tentativas de tratamento, hoje em dia nós podemos dizer que as pessoas sim, conseguem ter uma vida, uma vida tranquila, uma sobrevida boa, mesmo tendo contraído a doença e fazendo a manutenção aí e o tratamento adequado, ela consegue viver muito bem. Só para a gente não se esquecer, a diferença entre AIDS e HIV. Então, HIV é o vírus, as pessoas podem ter o vírus positivado, podem ter HIV positivo, mas não necessariamente desenvolver a doença. A doença que nós chamamos de AIDS nada mais é que uma sigla americana que traduz o que nós chamamos de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o que a AIDS faz no nosso organismo. Ela acaba por rebaixar a nossa imunidade, as nossas defesas, e o indivíduo acaba por contrair todo e qualquer tipo de doença, até um simples resfriado pode fazer com que ele evolua aí até a morte, E apesar de tudo aí que nós já conversamos, infelizmente, ainda hoje, em média 100 pessoas são diagnosticadas com HIV positivo por dia. Nós podemos evitar isso. Nós podemos educar melhor os nossos filhos, nós podemos educar melhor os nossos pacientes, os nossos vizinhos, os nossos colegas. Nós precisamos ampliar a informação, sem julgamento, sem emissão dos nossos valores, apenas repassando a informação. Então, como se contrai a doença, tanto a AIDS, que nós damos tanto enfoque, assim como as outras doenças sexualmente transmissíveis, de repercussão, como as hepatites, a gonorreia, a sífilis, a herpes, enfim, da mesma maneira, através do ato sexual. Então, o que todas as pessoas precisam é de orientação e não de julgamento. Então a gente precisa cuidar da saúde
de todos usando preservativo, ensinando a melhor maneira de cuidar de si mesmo, cuidar de si e cuidar do outro, tá certo? Era o que eu tinha para falar de vocês. Espero que vocês estejam gostando da Cipátima. Está sendo feita com muito carinho para todos. Muito obrigada e até a próxima.